Olá, pessoa bem nutrida. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e o vídeo de hoje é sobre indigestão. Como melhorar, estimular sua digestão para eliminar, bloquear o crescimento de invasores como más bactérias e também os fungos, que o nosso principal tema sempre é controlar a síndrome fúngica. Então eu quero saber de vocês que estão aqui participando do vídeo de hoje. Vocês sentem desconforto após comer porções de proteínas, carne vermelha, carne branca, qualquer tipo de proteína? Esse é o primeiro ponto. Segundo, após comer, sente um desconforto, um refluxo, uma sensação de queimação? Segundo ponto. Terceiro, tem uma sensação, um pigarro, uma necessidade de ficar limpando a garganta? Terceiro, estão anotando aí? Estão acompanhando? Eu sei que tem algumas pessoas entrando agora. Eu anotei aqui os pontos para a gente ir conversando para que vocês entendam a importância de estimular a boa digestão, porque é ela. Se começa tudo na boca, é ela que vai controlar, vai bloquear o que é inoportuno para a nossa saúde. Então anotem aí esses pontos, tá? Se vocês estão sentindo algum desses desconfortos, isso pode ser sinal de má digestão, indigestão, que é a hipocloridria. E em alguns casos é a hipocloridria, que não tem uma boa produção do ácido do estômago. Porque o nosso ácido, ele é tão forte, tão potente, que não tem nada que a gente coma que ele não dê conta. Mas é claro que para a gente ter essa boa produção de ácido, a gente precisa ficar bem nutrido, ser pessoas bem nutridas. Se falta nutriente, se está faltando alguma coisa, o corpo começa a desequilibrar, assim como tudo na vida, né, gente? Faltou algum pilar, faltou alguma peça, começa a ficar descompensado. E a questão da hipocloridria, antes era mais vista em pessoas mais velhas. Então, as pessoas acima de 40 anos começavam, não que 40 anos seja velho, tá, gente? São jovens. Mas 40 anos já poderia ter alguns sinais, de acordo com o estilo de vida da pessoa, mas é mais comum em pessoas acima de 60 anos. Mas agora a gente vê pessoas de 40, 30, até mesmo 20 anos com esse tipo de desconforto, com essa sensação de indigestão. Parece que come, qualquer coisa que come tem uma sensação de bolo. Parece que não vai. Isso acontece com vocês? Vocês têm essa sensação? Ou não? Tá ótima a digestão por aí? Tá tudo maravilhoso? A gente pode conversar para potencializar o que já está bom, se já estiver tudo maravilhoso por aí, tá? O que pode, gente, causar essa hipocloridria, essa sensação de desconforto? A pessoa usou, assim como eu já falei em outras lives, usou por muito tempo medicações, então que vai mexer com toda a microbiota. E uma das medicações é o inibidor da bomba de prótons, o omeprazol, pantoprazol. Vocês já devem ter escutado falar dessas medicações, não sei se vocês conhecem alguém que toma essa medicação. Então é muito comum que a pessoa tome isso porque está com algum desconforto e use essa medicação por um período prolongado e não dentro da prescrição médica ou que tem lá na bula. A pessoa usa por conta, porque é uma medicação que a pessoa pode ir lá comprar sem receita, assim como outras, né? Assim como a medicação para dor de cabeça e tudo mais. E aí imagina, se você usa uma medicação para inibir a produção do seu ácido, vocês conseguem imaginar a bagunça que isso pode causar? Causa uma bagunça que vocês não têm ideia. Porque você não consegue fazer uma boa digestão dos alimentos. Se você não consegue fazer uma boa digestão, você não consegue pegar as partes dos alimentos e absorver aquilo que é importante para as células do corpo, que é o que nos dá energia, vitalidade, que deixa a gente com um foco concentrado, como eu disse, com a vitalidade para poder fazer as coisas e assim por diante. E aí a pessoa toma uma medicação para inibir um desconforto que inibe a digestão e, consequentemente, leva à deficiência nutricional. Então, é uma pessoa que come, mas está desnutrida. É uma pessoa que está se alimentando, mas está sempre desnutrida. Isso é bem comum.
Então, essa sensação de desconforto e de mal-estar pode ser por conta de uso de medicação. Deixei algumas coisas anotadas para eu não esquecer de falar para vocês, tá? Medicações também, como antidepressivos, elas interferem no pH, tá? Se você pega a bula de qualquer medicação que você toma, você vai ler lá todos os pontos, se você se interessar, todos os pontos, os benefícios e também os malefícios daquela medicação. Então, antidepressivos, que eu vejo que tem muitas pessoas que usam a medicação por um período prolongado, por uma necessidade mesmo, quero só deixar claro que eu não sou contra as medicações, tá, gente? Quando a medicação, ela é bem prescrita, ela salva vidas, ela tem a sua real necessidade, aplicação da medicação. Agora, quando a pessoa tem um problema de base que não é corrigido, e aí ela continua usando medicações para mascarar o sintoma, aí gera todos aqueles desconfortos que eu sempre converso com vocês. Então, é o problema das fezes que não formam o bolo fecal, o refluxo, o desconforto, o estufamento, gases. Gases são normais, gases demais não são normais. Como eu disse, a questão da sensação de bolo ali no estômago, come qualquer coisa, tem essa sensação de indigestão. Então, a medicação tem o seu valor, tem o seu papel, mas quando há um problema de base que precisa ser corrigido, relacionado à alimentação e estilo de vida, é necessário que vire uma chave e você comece, se isso está acontecendo aí com você, você comece a olhar para aquilo que precisa ser melhorado e ir subindo aí de degrau em degrau para a sua melhor versão, para a sua melhor fase, né, gente? Porque a gente tem que sempre pensar que a melhor fase está por vir. A melhor fase sempre está por vir. Então, a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo hoje é para a nossa melhor fase. Vocês concordam com isso? Então, a gente está construindo hoje, o que você está fazendo hoje da sua vida é para você colher ali na frente que vai ser a melhor fase da sua vida. Então, você está aqui assistindo essa live hoje, está cuidando da sua saúde, cuidando da sua digestão, da sua alimentação, porque você vai colher a melhor fase da sua vida que está por vir. Arrotar pós-digestão pode ser normal, arrotar demais após a digestão, não. Isso me fez lembrar de uma história. Eu estava num restaurante há um tempo atrás, almoçando, e tinha um grupo de meninas jovens almoçando ao meu lado. E uma delas pediu uma água com gás. Tava com um prato, assim, de almoço, bem robusto, e pediu uma água com gás, e ela virou pra mim, eu não tô me sentindo bem, tô com uma indigestão aqui, eu vou tomar água com gás pra me ajudar a arrotar, pra eu conseguir comer. Então, ela estava tomando água com gás, que vai diluir o ácido clorídrico dela numa refeição extremamente misturada, porque quanto mais alimentos a gente mistura, se a gente está numa fase que o nosso sistema digestivo não está funcionando muito bem, quanto mais alimentos misturados com potencial principalmente alergênico e que fermenta ali, vai piorar o quadro. Então, ela tomava água com gás, não que eu ficasse olhando para a mesa do lado, mas é que estava muito perto, gente, não tinha como eu não ver. Ela tomava água com gás e ficava ali, né, com aquela sensação, né, de arroto. Ela ficava o tempo todo parando, sabe, colocando a mão no peito, arrotando, comia, tomava água com gás, parava. E jovem, tá? Jovem, que eu digo na faixa dos 20 e poucos anos. Por isso que eu digo, os jovens podem ter problemas de digestão, aí dentro da faixa dos 20 até os 40, assim como as pessoas acima de 60, porque é esperado que acima dos 60 anos, as pessoas que não cuidaram da alimentação, não tiveram um estilo de vida saudável, tenham mais problemas digestivos. E aí essas pessoas, a gente espera que tenha mesmo ali uma diminuição do ácido clorídrico, mas as pessoas mais jovens, não. E isso, para ser corrigido, é aquilo que come, são as escolhas alimentares, as escolhas do dia a dia. Então, você facilmente pode fazer a correção, porém, precisa seguir ali toda uma linha de raciocínio para fazer o tratamento. Inclusive, pessoas que têm deficiências nos exames, Sheila, eu tô sempre com a ferritina baixa, com a B12 baixa. Isso quer dizer que o meio ali, o estômago, não está bom. Tá? Então, a pessoa, ela se alimenta, mas não absorve. Eu já tive um tempão atrás, uma baixa de B12, então, lá na minha fase dos 20 e poucos anos, que estava relacionada com fator intrínseco, porque o nome disso é fator intrínseco.
Então a gente não consegue, mesmo comendo carne, comendo proteínas, ter uma boa absorção, tá? Porque está relacionado com o meio. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Se não tiver alguma coisa clara, vão fazendo as perguntas que no final da live eu explico. Então está relacionado ao meio. Se falta aquilo que deixa o meio saudável, que são os nutrientes dos alimentos in natura que vocês sabem, começa a bagunçar a casa. E aí você consome várias medicações. Ah, eu tô com uma infecção, tomo antibiótico. Tô com outra, tomo um antifúngico. Tô com desconforto, tomo um antiácido. Tô com dor de cabeça, tomo medicação para dor de cabeça. Gente, o corpo ele consegue dar conta, mas chega uma hora que ele pede um tempo. Então vamos dar uma pausa aí, porque é muita coisa para resolver juntas. E tomar uma medicação, como eu disse, o grupo do omeprazol a longo prazo só piora a situação. É claro que se você está usando dentro do período que o médico prescreveu e faz sentido aí essa prescrição, tudo bem. Mas se você está tomando por conta ou a mais de 6 semanas, tome cuidado, tá? Que isso interfere na absorção de ferro, de B12, de outros minerais também, como cálcio, da vitamina C. Então toma cuidado, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei mais de anotação aqui. A falta, gente, do ácido clorídrico, uma informação importante. Quando você sente que tá com esse refluxo, com essa indigestão, a falta do ácido, essa falta pode ser gerada, como eu disse, pela questão das escolhas dos alimentos do dia a dia mesmo. Então, a falta de alimentos saudáveis vai lá e é impactada a produção natural do ácido do estômago. Aí a comida, quando é ingerida de maneira errada, já começa pela boca, pela má mastigação, ela começa a fermentar no estômago. Porque o certo é ela ser digerida, tem o ácido ali que é super forte, e ir pro intestino. Mas ela fica parada e tem essa fermentação. E é essa fermentação que dá a sensação de estufamento. Aí a pessoa começa a seguir listas prontas da internet, começa a tirar vários alimentos saudáveis, porque fala, ai, isso fermenta, isso não faz bem para mim, eu vou tomar um probiótico para tentar consertar isso. Mas a questão está na produção do ácido clorídrico. E uma pessoa que tem menos, aí, como eu disse, de 50 anos, tem uma capacidade de produzir ácido clorídrico. É para produzir, tá? Uma pessoa com mais idade, como eu disse, as chances, de deficiência são maiores por conta aí do declínio mesmo da idade, tá? Então tem que rever toda a base, tudo aquilo que está fazendo, por que a pessoa não consegue produzir o ácido para digerir o que se come. O corpo, ele foi feito para funcionar, todas as partezinhas do corpo não estão aqui à toa. Então não tem parte do corpo que, chegou um momento, a gente tem que tirar essa partezinha aqui, porque isso aqui não faz mais sentido. Igual a amígdala, vesícula, lembrei disso porque alguém me fez uma pergunta na caixinha dos stories, falando assim, o que você acha de certas cirurgias e tudo mais? E eu respondi exatamente isso para a pessoa. Não tem parte do corpo para tirar fora, vai tirar a amígdala, vai tirar a vesícula, vai ter consequência, tá? Vai ter consequência. Hoje já se sabe, né? Antigamente achava que não tinha importância, podia tirar, mas hoje a gente já sabe o real problema. E voltando para essa questão da fermentação, quando a pessoa tem essa deficiência e fica fermentando a comida aqui no estômago, aí ela tem essa sensação de pigarro, porque sobe para o esôfago a comida. E aí quando sobe o ácido, essa refeição mal digerida, tem uma maior produção de muco. E aí a pessoa fica o tempo todo limpando a garganta. E, gente, quando começa tudo isso, quando começa todo esse ciclo, o fungo, só cresce. Porque as boas bactérias, que deveriam estar ali também no estômago, facilitando o processo de digestão, elas estão em menor proporção. Porque elas não estão no meio favorável, porque falta o combustível delas. Se falta o combustível delas, elas diminuem a proporção. E aí aumenta a proporção daquilo que é ruim e o fungo, ele só cresce. Então, aquele problema no pé, aquela unha que não melhora, aquele problema na pele, juntando aqui algumas informações, porque eu sei que tem pessoas novas por aqui. Síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas que estão relacionados a outros desconfortos no corpo também. Mas os sinais principais são sinais fúngicos. Então,
Então, a pessoa pode ter uma candidíase, a pessoa pode ter uma micose, uma dermatite persistente, muita caspa, língua branca, as micoses nas unhas, como eu disse. E associado a isso, ela começa a ter vários outros problemas. Um deles é o tema da live de hoje, que é a indigestão. Aquela sensação de que, eu não posso comer um pedaço de carne no churrasco, que eu fico ali me sentindo mal. Carne não é pra mim. Claro, se você é vegetariano, se você já não come carne vermelha porque é uma escolha sua, aí é outra conversa. Mas estou falando para as pessoas que comem. Então não é pra ser assim. O nosso corpo tem ácido fortíssimo para fazer a digestão e a gente não pode ficar inibindo o ácido do estômago. Foi esse o gancho inicial aí da nossa conversa, tá? Então, toda vez que você tiver essa sensação de muco, de pigarro ou ver alguém que você gosta com essa sensação, você vai lembrar dessa parte da live, que é um sinal da pessoa com deficiência de ácido no estômago, por isso que fica ali o tempo todo arrotando, limpando garganta e assim por diante, tá? Então, gente, o que eu vejo muito na internet são receitinhas do tipo da água com limão. Igual as pessoas que tomam água com limão, quem faz tratamento de síndrome fúngica comigo não toma mais, porque sabe que não é recomendado. Mas as pessoas tomam água com limão ou água com vinagre para estimular ali a digestão. No caso do tratamento de síndrome fúngica, quando a pessoa está nesse quadro, não é indicado o uso do limão pela questão da histamina. Claro que tem vários alimentos que podem estimular esse potencial alergênico, mas a gente sabe que tem alguns que são muito frequentes pela essa questão da repetição. Então, se você vai lá e coloca um alimento que pode piorar o quadro da síndrome fúngica para melhorar a sua digestão, não vai fazer sentido para essa fase. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei que, às vezes, vocês vão pegar algumas informações de outros pontos e vão querer aplicar ali tudo junto porque vocês querem sair daquilo que está sendo incômodo, que não está legal aí do outro lado. Mas saibam que não dá para querer tratar tudo ao mesmo tempo e pegar várias informações sem ter um foco. Então, se você está tratando a síndrome fúngica, você tem que fazer o passo a passo da síndrome fúngica. Não pode pegar vários tratamentos ou uma orientação X da internet, do YouTube, para tratar o seu caso, sendo que o seu foco é agora, no momento, a síndrome fúngica, tá? Então, foca no propósito, no principal objetivo. Sheila, mas então, eu tô com a indigestão, como eu faço para melhorar? Conforme você for melhorando os seus hábitos, o passo a passo do tratamento, você for comendo alimentos certos, por exemplo, um alimento que ajuda muito o processo digestivo é a própria couve. A couve é um alimento bem fácil de se consumir e se você tem um estilo de vida saudável aí do outro lado, aposto que tem couve na tua rotina alimentar. Se não tem, tá faltando algum vegetal verde escuro aí na sua rotina, então você pode acrescentar. Então tem outros alimentos que vão melhorando a questão da mucosa, vão melhorando a produção ali de ácido clorídrico sem ter a necessidade de colocar alimentos que podem piorar o quadro fúngico, tá? Como eu disse, porque o foco é o tratamento da síndrome fúngica, tá? Está fazendo sentido para vocês? E aí outros alimentos que estimulam a digestão, Sheila, sem ser a couve, bem básico. O miolo do abacaxi, bromelina, a papaina do mamão. Por isso que vocês veem eu escrevendo lá, come o mamão depois da refeição com proteína. Não é à toa, gente. Quando eu escrever alguma coisa assim, que você fala, nossa, mas por que depois desse alimento? É porque faz sentido. Quando eu sugiro um alimento específico, come depois disso, é porque tem algum nutriente no alimento que vai ter ação ali. Tá? Então, a papaina do mamão estimula a digestão. Aí, se você come... Vocês veem que às vezes eu coloco na minha salada fruta? Então, é com esse objetivo. Tem umas que é por conta de sobremesa e tem outras que é para estimular a digestão. Como essas duas que eu citei para vocês, tá? Chás. Então, uma pessoa que está ali realmente num quadro de indigestão e está numa fase inicial de tratamento, pode utilizar chás a seu favor. O chá básico de hortelã, por exemplo, erva doce, alecrim... São chás que favorecem, é facinho de preparar. E isso, com um passo a passo, associado a todo um tratamento, traz muito resultado. É claro que casos mais severos,
Tem a necessidade do uso da betaína, de enzimas digestivas, que aí tem na forma de suplementos. Até tem alguns casos bem específicos, a indicação do ácido clorídrico, que tem que tomar muito cuidado, porque isso pode virar uma úlcera se tomado aí de maneira errada. Mas a alimentação, do próprio alimento, você consegue extrair muita coisa, gente. Muita coisa para se tratar. Então, vai aí, vai seguindo passo a passo que vai, com certeza, cada vez melhorar mais, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei, foi subindo as perguntas e eu não consegui ver todas, tá? A Samira tá perguntando, e quando essa fermentação é no intestino, é deficiência da digestão no estômago também? Depende das suas queixas. Se tem essas queixas que eu disse aqui no começo da live, tem relação. Se não, se é só uma formação de gases, primeiro tem que olhar todo o perfil alimentar teu, porque pode ser um ponto aí de excesso de carboidratos. Carboidrato demais fermenta. Tá? Então, as bactérias, elas se alimentam daquilo que você come. Então, se você come, por exemplo, um feijão que foi mal preparado, vai fermentar mais. Só o fato de comer um feijão, um exemplo, tá, gente? Não é que eu tô falando mal do feijão, mas só como exemplo. Por mais que ele tenha deixado de molho tudo certinho, mas aquela capinha do feijão é alimento para as bactérias. Então, elas vão lá e vão fermentar. Então, dependendo do que você come no dia, você pode ter mais fermentação ou menos. Então, depende da sua alimentação. Mas se você não tem queixas digestivas, aí é uma questão de analisar a dieta e ver crescimento bacteriano no intestino grosso, tá? No intestino delgado, desculpa. Porque o lugar certo delas é no intestino grosso. Deixa eu ver aqui. A Natália falando, candidíase há mais de 3 anos e nunca nenhum médico me falou sobre síndrome fúngica. Porque alguns deles, Natália, não têm a informação da alimentação, do papel da alimentação na vida da pessoa. Dependendo de onde o profissional estudou, ele tem sua parte medicamentosa, tá? Então, se cure aí desse passado, desses profissionais que te atenderam, que não te orientaram quanto era importante a alimentação, vira a chave, deixa o passado para trás e foca agora na melhora, na correção disso, tá? Então não fica pensando, poderia ter feito isso, poderia ter acontecido isso, porque eu digo por mim, eu passei por 4 médicos, mesmo sendo uma profissional da área da saúde, eu queria ser cuidada. No caso, eu tive um eczema muito grave, uma dermatite associado com outros sinais e sintomas de síndrome fúngica. Só que eu estava no papel de paciente. E ninguém falou assim pra mim, você não tá repetindo alguns alimentos aí na sua rotina? Você não tá fazendo alguma coisa? Tá comendo muita pasta de amendoim? Por quê? Porque eles não sabiam, né? Eles não tinham essa informação, tá? Então, quando a pessoa, ela fez ali o papel dela na sua vida, é o máximo que ela podia fazer. É igual pai e mãe, gente. O pai e mãe fez o máximo que eles podiam fazer na nossa vida, tá? E aí, o restante é com a gente. Nos profissionais da saúde que passaram pela nossa vida e tiveram aí as suas falhas, a mesma coisa, tá? Da mesma forma da acne, que eu já contei pra vocês inúmeras vezes, que eu tomei 5 vezes, sei lá quantas, de antibiótico pra acne quando eu era adolescente e ninguém me perguntou sobre a minha alimentação, tá? A Conceição, eu te conheci hoje e queria uma dica de alimentação contra a candidíase. Conceição, você tá caindo aqui de paraquedas mesmo, seja bem-vinda. Continua acompanhando os conteúdos que você vai aprender bastante coisa. Tem uma live, depois que acabar essa, volta lá pro IGTV, tem uma live só sobre candidíase. Os alimentos, a Juju perguntou, já falei alguns aqui que estimulam a digestão. Deixa eu ver aqui outros. A Lúcia falou, o que fazer quando está se tomando antibiótico? Não tem muito o que fazer. Tem antibióticos de largo espectro, então vai eliminar as bactérias, tanto as boas quanto as ruins. Então, o que você tem que fazer é cuide bem do que você come, porque se você tomar antibiótico e depois comer mal, isso vai ser uma cascata, pode, inclusive, agravar, piorar ou voltar o quadro de síndrome fúngica, tá? Então, depois que passar a fase do antibiótico, a alimentação para voltar a proliferar as boas bactérias. Porque lembra que tomar o probiótico, eu já falei isso numa outra live,
ele entra e sai, ele só ajuda o meio, mas o meio precisa estar saudável. Uma pessoa que não está com o meio saudável, por exemplo, se a pessoa está com indigestão, isso mostra que ela come mal. Se ela come mal e ela toma probiótico, vai dar ruim, não vai dar certo. Então ela precisa corrigir a base. E às vezes a base, gente, o conceito de alimentação saudável, a pessoa acredita que está no caminho certo porque ela acredita que aqueles alimentos são os melhores para ela. Porque ela foi ensinada, ela olhou alguém fazendo com pai, com mãe, tem essa certeza que a alimentação saudável é daquele jeito. E aí depois vai despertando um outro lado para a nutrição, né? Ela vai conhecendo novos alimentos e vendo o que o corpo dela responde melhor, que isso é individualidade bioquímica. Quando você come algo e você fala, isso aqui eu não me sinto tão bem, mesmo sendo um alimento saudável. Isso aqui não faz muito bem para mim. Isso aqui fermenta mais. Isso aqui eu como, me sinto maravilhosa. Então isso é individualidade bioquímica. Isso você aprende quando você assume o controle da sua alimentação. Quando você entende de nutrição. Entender de nutrição não tem que ser algo difícil. Não tem que ser algo, eu tenho que saber mínimos detalhes. Não, é ter uma base sustentável para a sua vida. E para você passar para a próxima geração, caso você queira ter filhos. E assim por diante, tá? Imagina uma geração atrás de geração que não tem a educação nutricional. É uma geração atrás de geração que ficará doente. Vai comer para ficar doente. A gente não tá aqui para isso, né, gente? A gente tá aqui para evoluir, para cada dia a gente buscar o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. A gente tá fazendo o nosso melhor, certo? Estamos aí tentando. Lau colocou, chá de gengibre é bom para digestão? Pode ser usado? Pode, é muito bom. Além dos outros chás que eu falei, tá? Alecrim, hortelã, erva doce. Os chás, gente, eles têm tantos componentes que, assim, tem muitos chás. Então, quando você pensa em estômago, digestão, por exemplo, estômago tem espinheira santa, tem muita coisa. Só que quando você tá no tratamento da síndrome fúngica, se você está no tratamento lá comigo, você tem que tomar cuidado para não misturar fitoterápicos. Então, é importante você fazer um processo para não misturar vários suplementos, vários fitoterápicos, até para você entender a resposta do seu corpo ao nutriente. Se você começa a misturar muita coisa, como eu disse, a questão do prato lá da história da menina. Ela estava lá comendo um prato com muita coisa misturada. Uma coisa se ela tá ótima, outra coisa se não tá indo bem. Não tava indo bem, por isso que ela tava tomando água com gás. E aí você vai lá e coloca um monte de suplementos misturados e você não consegue entender o que funcionou e o que não funcionou para você, tá? Então é importante, se você está no quadro de síndrome fúngica, seguir lá o tratamento, tá bem? E aí tomar cuidado com os excessos de fitoterápicos. Karina colocou aqui que usa laxante 5 vezes por semana. Karina, não faça isso, tá? Eu sugiro que você trate seu intestino, vira aí uma chave. É importante que você entenda que se você continuar fazendo isso, você vai deixar o seu intestino muito doente e isso pode levar até um câncer no intestino, uma diverticulite. Sabe aquelas pessoas que usam bolsa de colostomia? Então tome cuidado com isso, tá? Para que você não chegue a ter um problema. Não tô colocando um terror aqui, mas é sério, quanto mais gente a gente pode prevenir algo, vamos fazer. Quer dizer que não vai acontecer nada com a gente não sabe, mas aquilo que a gente pode fazer que está ao nosso alcance, vamos fazer dentro aí das nossas possibilidades. A questão da saúde intestinal, tem pessoas que têm bastante problema, que isso vem às vezes lá da infância, mas não pode se manter no problema. Não pode ficar só mascarando a causa com um laxante, por exemplo. Tem que tratar, tá? É importante. A Fabrícia colocou, tenho dor no estômago sempre, fico inchada. Então, isso é um belo de um sinal de hipocloridria, tá? A questão de faltar ácido no estômago, o que acontece? A bactéria, vocês já devem ter ouvido falar da H. pylori. Ela vive lá no intestino bem bacana, ela fica bem lá. Só que quando baixa o ácido clorídrico, tem uma translocação, ela vai passeando para outro lugar, e é o estômago. E aí, quando ela vai parar no estômago, isso pode gerar a gastrite, o desconforto lá pela H. pylori. Quer dizer que ela é a culpada? Não, a culpa foi da baixa do ácido clorídrico que deixou a bactéria ficar passeando no lugar errado. Ela tem a função dela lá no intestino.
tá? O problema foi a baixa desse ácido. E a baixa do ácido, o que é a causa da baixa do ácido? É o estilo de vida que a gente escolhe. Então, os alimentos, o momento de comer como é, a mastigação, a saúde da boca, tá? Saúde da língua. Tudo isso interfere aqui no momento de ter a digestão do alimento. A Juni está perguntando, mas como diagnosticar a síndrome fúngica? A síndrome fúngica é um padrão ouro de diagnóstico, tem como padrão ouro de diagnóstico sinais e sintomas. Então, quando você tem sinal e sintoma de crescimento de fungo no corpo, mais de 3 sinais e sintomas, isso é a síndrome fúngica. Agora, se você quer saber o nome do fungo que você tem, você vai no médico, que ele vai investigar e ele vai te dar o CID com o nome do fungo, a micose por tal, a candidíase por tal. Mas o que isso vai ter de diferença para a parte nutricional? Nada, porque a parte nutricional você tem que corrigir a terapia nutricional. Do ponto de vista médico, ele tem o CID e aí ele vai passar medicação. Quem tem infecção de repetição, que já tomou várias medicações, já usou várias pomadas, sabe que isso não é sustentável, que vai e volta, que o problema não vai em algumas vezes, fica lá. Por quê? A base, a causa não foi corrigida. Então, precisa corrigir a causa. E a causa são as escolhas alimentares, as escolhas do estilo de vida, tá? Então, é isso que precisa ser feito. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser muito novo, porque, eu nunca ouvi ninguém falar, isso é o primeiro momento que eu tenho contato. Mas é assim, gente, a internet, ela fez um boom maravilhoso na vida de muitas pessoas. Da nossa. Eu falava em consultório para uma pessoa por vez. E agora eu consigo falar com 50, com 100 pessoas por vez, para explicar isso, para poder passar a orientação. Então, isso que é novo para você não tem nada de novo. O primeiro livro sobre síndrome fúngica da Denise Carreiro foi publicado, que é a professora, tá? É livro acadêmico. Foi publicado em 2008. Então, veja, mas por que eu não sei disso? Porque antes a internet era difícil, né? Não tinha live. Agora a gente tem live. A gente consegue se comunicar, ficar próximo, falar esses detalhes. Isso é maravilhoso, né, gente? Luciana, tenho muitos gases, fiz o tratamento para desbiose, mudei muitos hábitos, mas ainda tenho muitos gases. Porque você está comendo aquilo que você acha que é melhor para você. Mas bem possível que sejam os alimentos errados para a terapia nutricional da desbiose. E se você tem síndrome fúngica, tem sinal de fungo no corpo, é mais uma informação que mostra que o caminho ainda não está totalmente correto. Você está com a ferramenta errada. Precisa corrigir a ferramenta, tá? O Ivanildo. Qual a quantidade de arrotos é considerada normal? Acontece ao consumir tanto sólidos quanto líquidos? Olha, eu não tenho informação, Ivanildo, de quantos arrotos. Da mesma forma, gases. Gases é em média 20 por dia. O que a gente percebe quando tá ruim? No caso do arroto, quando tem essa sensação de queimação, sabe? Ou fica arrotando pra simplesmente, parece que é uma satisfação, fica o tempo todo arrotando para dar um alívio. Então, isso mostra um sinal de indigestão. Então, você vai somando as informações. Tô arrotando muito, tô com desconforto, tô limpando a garganta, tô com uma sensação de estufamento. Então, o seu corpo está apontando sinais e sintomas de indigestão. Da mesma forma, gases. Gases são normais, mas quando o gás tem mau cheiro, quando tá muito fedido, isso é um sinal que está comendo provavelmente coisas que não favorecem ou está tendo putreficação lá no intestino. Então, muito tempo sem ir ao banheiro. Se não vai no banheiro, tem putreficação ali das fezes, né? Fica absorvendo aquela água das fezes e ocorre um problema sério aí a longo prazo, tá? Deixa eu ver aqui. Chá de capim santo é tão bom, né? Adoro. A Rosane tá falando, eu sou muito ressecada e faço... Tá falando de problema de intestino, que ela usa ameixa seca. Não recomendo fruta seca para quadro de síndrome fúngica. Lembrem sempre que aqui o foco é tratamento de síndrome fúngica e tudo que está relacionado à síndrome fúngica, que a pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica vai ter um conjunto de sinais e sintomas. Então, tem alguns alimentos que não favorecem
o controle do fungo, que aumenta o crescimento de fungo, tá? Então tome cuidado com fruta seca, doce demais, alimenta fungo, tá, gente? Fermenta. A Lala tá falando, barriga e estômago inchado, tenho diarreia, tive câncer no estômago. Lala, no seu caso, como você já teve câncer, você tem que ter uma nutricionista para chamar de sua, tá? Então, é importante que você tenha um acompanhamento de perto. Quando a pessoa, gente, tem a translocação que eu falei da bactéria, do intestino, que ela vai passear lá no estômago, que causa dor, começa o quadro de gastrite, isso, a longo prazo, tem alguns casos que geram câncer no estômago. Não estou falando que todos os casos, tá? Em alguns casos. Por isso que a má produção de ácido, ela é grave, porque o ácido é de extrema importância para nossa saúde. Imagina você tomar um remédio, eu tô tomando isso aqui para aliviar o ácido, para aliviar o ácido do estômago. O ácido é de extrema importância para eliminar invasor, para deixar o invasor no lugar certo, para ele não ir para o estômago, tá? Então, tomem bastante cuidado. Deixa eu ver aqui. A Soraya, a doutora Fernanda colocou, como agenda uma consulta? Então, o método Você no Controle, eu vou abrir as inscrições na próxima semana, dentro do método, tá? Que é uma série, é um guia para você se tratar, tem uma consultoria comigo, tá? Aí quem quer só a consulta, não quer assistir o passo a passo por vídeos ali, o método guiado pelo curso, que é só a consulta, tem um link no perfil do WhatsApp. Mas eu sugiro que se você tem o quadro de síndrome fúngica, entre no método, ou se você quer dar um primeiro passo inicial, adquire o e-book, que tem o tratamento por escrito, tá? Que já é uma bela base para fazer o tratamento da síndrome fúngica. Mas se você já quer dar um upgrade, você entra no curso, no método pelo curso, que tem o guia com os vídeos, com todo o material de apoio e tem a minha consultoria também inclusa. Por quê, gente? Porque eu preciso passar uma série de informações que são importantes. E muitas vezes em uma consulta, por mais que a consulta dure 2 horas, dentro do método do tratamento eu consigo dar muito mais informações. Eu consigo falar muito mais coisas até chegar na consultoria, tá? Então é por isso que eu criei esse método, para eu conseguir dar o máximo de informações para fazer dar certo, porque só faz sentido aqui para mim se der certo. Não faz o menor sentido você fazer um tratamento e falar assim: "Ah, não funcionou. Não funcionou para mim, tá faltando alguma coisa não deu certo". Não, a gente vai entender o que tá acontecendo. E é para fazer dar certo, tá? E o e-book ajuda muito, porque também tem uma área de suporte, que eu tiro as dúvidas por escrito. Mas o método é um nível já mais avançado, tá bom? E aí tem a consulta que tem um link do WhatsApp no perfil. A Natália colocou, quem tem síndrome do intestino irritável pode ter intolerância a glúten e a lactose? A chance é altíssima, tá? Altíssima. E alergia à proteína do leite, tá? Pode ter também. A Lúcia. Ah, obrigada, Lúcia. Você é pioneira. Não, eu sou aqui estudo o conteúdo da professora Denise e aí eu passei esse conteúdo para vocês, como eu disse, graças a todas essas ferramentas da internet eu consigo falar com mais pessoas e por isso que pode ser muito novo para algumas pessoas esse assunto, mas não é tão novo assim, tá? Então, gente, para estimular a digestão, para estimular... Oi, Neide, tudo bem? Boa noite. Para estimular a digestão, para você se sentir bem, aqui para a gente fazer um fechamento importantíssimo. Se você está com esse desconforto, procure fazer refeições mais limpas, no sentido de não misturar tantos alimentos, evitar receitas que vão muitos ingredientes, principalmente ingredientes que são de difícil digestão pelo corpo, tá? Então, misturas de proteínas. Então, a mistura de proteína, por exemplo, se você não tá bem, eu sugiro que você não misture a carne junto com queijo, junto com ovo. Ah, Sheila, mas raramente faz isso. Não, tem várias receitas que tem essas misturas. Então, você dificulta o processo de digestão. Coloque frutas associadas ali no processo digestivo após a refeição, tá? Coma a fruta após a refeição com proteína. Os chás que eu orientei vocês. E a principal coisa, mastiga. Tem que mastigar bem,
Travou em qual parte, gente? Que eu não sei. Que aqui pra mim tava parecendo normal. Não sei qual parte travou. Então, vou voltar. Eu tô normal pra vocês? Coloca um joinha pra eu saber que tá normal. Deixa eu esperar aqui, porque parece que travou mesmo. Voltou, né? Então, recapitulando. Não misture muitas proteínas, muitos alimentos de difícil digestão no seu prato. Tente fazer refeições mais, como eu posso dizer, com menos ingredientes mesmo, é essa a palavra. Evite receitas que têm uma mistura muito grande de alimentos, porque você vai conseguir identificar mais fácil o que digere, o que não digere muito bem, e você vai ter essa visualização da sua individualidade biológica. Ah, isso aqui não está me fazendo bem no momento. Seguir a lista dos alimentos com potencial alergênico, dar uma olhadinha, fazer o teste ali daqueles alimentos para você ver se aquilo lá realmente te faz bem, não te faz. Porque se não te faz bem, talvez você tenha que pensar mesmo se vai manter esses alimentos aí na sua rotina, tá? A parte dos chás que eu estava falando e também das frutas, insere isso após a refeição para você estimular o seu processo digestivo, estimular com as enzimas digestivas, com os nutrientes ali que tem facilmente, como eu disse, nas frutas, nos chás, que vão te ajudar muito, tá? E lembrem que é um processo, então seu corpo está em recuperação, em restauração, e ele vai responder positivamente você mandando os nutrientes certos. Tenha um pouco de paciência, tá? Tem alguns casos que tem a necessidade de suplementação. Tem alguns casos, a maioria é correção via alimentação, tá? Correção via alimentação, a pessoa já consegue ter uma melhora aí do quadro e já se sente bem. Então, a minha sugestão a você, se alguma coisa aí parou de funcionar no seu corpo, e você vem mascarando, porque mascarar, a gente tomar alguma coisa para aliviar é o caminho mais fácil. Eu sei porque isso é nosso, é do ser humano. A gente vai buscar alguma coisa para aliviar, para tirar aquele desconforto. Chegou o momento, você tá acompanhando essa live, chegou o momento de você dar um próximo passo, de você virar uma página. E agora você vai entrar num mero desconforto, que é fazer algo diferente. Tudo aquilo que a gente faz de diferente leva a gente a um desconforto, né? Não tem como. Você sai de uma rotina, mesmo que seja uma rotina ruim, leva ao desconforto. Mas isso vai te trazer muitos benefícios, vai te trazer prevenção de doença. Isso vai te trazer a vitalidade que você quer, o libido que você quer, a saúde ali na região íntima, na pele, nas unhas, no cabelo. Vai trazer esses benefícios. Então, acredita no poder do alimento ali na sua vida. E, claro, não vai ser perfeito, não vai ser linear. Vai ter momentos que você vai querer comer coisas diferentes, coisas que têm sabor de infância, que alimento conforto, e tudo bem. Mas continua no seu processo. Você precisa ter a ferramenta para você continuar ali no seu processo, no seu ritmo, para fazer acontecer, tá? Então, quem quer fazer parte do Você no Controle, espera, que na quinta-feira vai ter abertura, e quem quer adquirir o e-book que tem o passo a passo do tratamento, tá o link disponível aí no perfil, tá? Eu respondo aqui porque eu vi que tem pessoas que perguntaram. Então, eu espero que tenha ajudado aí essa live sobre digestão. Vamos cuidar desde a boca para que tudo dê certo aí no restante. Se a gente não cuidar do básico, se a gente não corrige o básico, o restante não flui, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta ali no outro post, tá? No último post ali do perfil sobre digestão, para eu saber que você estava aqui. Se ficou alguma dúvida, pergunta lá também, que eu vou te responder. Um grande beijo, gente. Boa noite, e seguimos amanhã, também tem live. Um beijo e boa noite para vocês.